No seu livro A Origem das Espécies, publicado em 1859, Darwin afirma que as características individuais são passadas de pais para filhos e que estas são fatores hereditários que controlam a vida de todos nós. Esta afirmação levou cientistas a uma busca frenética para dissecar todas as partes que compõem as moléculas, em uma tentativa de decifrar os mecanismos hereditários responsáveis pela vida. Há 50 anos atrás, James Watson e Francis Crick descreveram a estrutura e a função da espiral dupla do DNA, o material do qual os genes são feitos. Os genes, então, passaram a ser a explicação para tudo, e os mecanismos pelos quais o DNA controla a vida biológica se tornaram o dogma central da biologia molecular. Os genes controlam a vida. Professor Fernando, existe o determinismo genético? O destino de nossas vidas é determinado por nossos genes? Olha, se essa pergunta fosse feita no final do século passado, eu poderia garantir para você que sim. Mas hoje, nesse século que nós estamos, há um grupo de cientistas já trabalhando com uma nova ciência. E é essa ciência que nós estamos vendo aqui, a epigenética. Bom, o que é epigenética, né? Como que ela funciona, o que ela traduz para a gente? Bom, epigenética, esse prefixo epi quer dizer acima de, fora da genética. E o que está fora da genética que pode nos afetar? Relembrando um pouquinho alguns fatores primordiais da genética, nós não somos reféns dos nossos genes como no passado assim pensava. Hoje nós sabemos que a epigenia muda esse contexto. De que forma? Todas essas nossas características físicas e fisiológicas, elas são mostradas através de genes, que são fragmentos de moléculas de DNA que traduz uma proteína ou uma enzima que acaba tendo uma função no nosso organismo. Então, todas essas informações, essa receita que está no nosso DNA, trazido pelos nossos pais, oriundos dos nossos pais, de uma maneira geral, quando a célula utiliza esse material, acaba formando depois na fecundação, através dos gametas, pessoas com características físicas e fisiológicas distintas. E esse dogma da biologia, em que nós pensávamos que um gene fazia uma proteína especificamente, hoje não é bem assim. A tradução dessa proteína, ela pode ser feita de várias maneiras. Em se tratando de um gene especificamente, esse gene ele é transcrito através de um RNA mensageiro, e essa transcrição gera na célula, no hialoplasma celular, se for uma célula eucariótica, se for uma procariótica também a nível hialoplasmático, uma enzima, uma proteína, como já foi dito. Mas o que a epigenia mostra para a gente? Ela mostra que fatores externos à genética podem contribuir para essa formação dessa proteína. Então, um cientista, um biólogo norte-americano chamado Bruce Lipton, esse escritor, autor do livro A Biologia da Crença, ele pesquisou por vários anos esse fator fora da genética, o que causava com a célula, com a vibração celular. São fatores principalmente resíduos de metabolismo de algumas proteínas, de algumas enzimas, de algumas vitaminas, que através desse produto de metabolismo acaba se fixando na molécula de DNA e acaba alterando a transcrição. De algum modo, essa alteração, esse subproduto do metabolismo,
é, talvez, ou como ele mesmo diz no livro, fruto de nosso comportamento, do nosso alimento, do nosso posicionamento perante as nossas ideias, das nossas mensagens que nós temos para nós mesmos. Está aí o nome do título, né? Somos nós mesmos donos do nosso destino. Como que um pensamento positivo pode influenciar numa transcrição de uma molécula de DNA? Como que um pensamento pode ativar ou inativar uma sequência de molécula de DNA? Então, essa pergunta ele se fez, pesquisou, e no livro, assim como já foi dito, ele fala que através dessa energia, né, dessa energia quântica, essas moléculas podem se comportar de maneira diferente. Então, hoje nós até entendemos de uma maneira melhor de como algumas pessoas elas podem se curar de algumas doenças através do comportamento, através da alimentação, através do pensamento. Então, essa energia que nós temos, que nós pensamos, que nós vivemos, que nós estamos embutidos no nosso meio, ela proporciona um estado vibratório na molécula, e essa molécula ela pode, acabando, metilar o DNA, acetilar as histonas ou ubiquinar as histonas, fosforilar as histonas, dando um comportamento diferente à transcrição e tradução. Portanto, no século passado, né, como já foi dito, se essa pergunta fosse feita novamente, eu diria para você que não. Mas agora eu diria que sim, através desses estudos e de alguns cientistas, né, que estão estudando com mais afinco esse tema. Então, hoje eu digo para você, somos nós reféns do nosso destino? Somos nós reféns do nosso gene? Para encerrar, eu gostaria de falar para vocês que ninguém se modifica, ninguém se transforma através de um pensamento neutro. Você tem que ter um pensamento positivo. Através de um pensamento positivo você consegue se modificar. Modificar o comportamento, modificando uma molécula, modificando a sua saúde.